Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui, Daniel, para responder mais uma pergunta sobre o mestrado. A pergunta é: como ganhar tempo no mestrado para dar conta? Já que 2 anos é um prazo que parece longo, mas é um prazo muito curto. A primeira das coisas que eu vou utilizar para responder essa pergunta é a estrutura da dissertação. Vocês vão identificar outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a estrutura da dissertação, principalmente em relação a poder trabalhar ela de diferentes sequências. Você não precisa fazer 1, 2, 3, 4, 5. Você pode fazer 3, 4, 1, 5, 2. Você pode fazer em ordem diferente, em sequência diferente. Isso faz com que tanto seja adequado ao perfil, à personalidade do mestrando, você possa ajustar o cronograma em relação à personalidade da pessoa, do mestrando, ou do orientando de trabalho de conclusão, quanto você pode mudar a ordem para ter maior rendimento em função, por exemplo, primeiro ano do mestrado eu estou trabalhando na escola, mas no segundo ano eu vou pedir afastamento. Então, no primeiro ano, já faça a coleta de dados. No primeiro ano, já faça pesquisa com as pessoas. Já faça análise documental, porque você já está no ambiente, você já tem acesso a algumas informações. Não faz sentido você, no primeiro ano, estando na escola, fazer pesquisa bibliográfica e no segundo ano, quando você está em afastamento, você precisar ir para a escola ficar fazendo questionário e coleta de dados com as pessoas que estão na escola. Esse é um exemplo de dinâmica que faz com que você ganhe tempo. Segunda das coisas é o cronograma. O cronograma, ele é volátil, ele é variável. E, portanto, não quer dizer que, se eu preciso cumprir um mestrado em 2 anos, e eu vou no anteprojeto apresentar um cronograma de 2 anos, eu não posso enxugar determinadas atividades, de modo que uma atividade que está prevista para uma semana seja feita em 4 horas. Uma atividade que está prevista para um mês seja feita em 2, 3 dias. Desde que ela seja feita de forma robusta, com qualidade. E como é que você vai identificar a qualidade? Conversando com o seu orientador, com a sua orientadora e alinhando expectativa. Se ele espera que em um mês você pesquise sobre determinada área e entregue 10 páginas de texto, se você conseguir fazer isso num final de semana dedicado, a expectativa está alinhada. O prazo foi muito mais curto. Perfeito. Agora, não imagine que as coisas vão acontecer sempre assim. Não é todo final de semana que você vai conseguir produzir 10 páginas de texto, até porque a gente está falando de uma estrutura de trabalho que algumas coisas são de pesquisa na internet e escrita, outras coisas são de comparação de trabalhos e outras coisas dependem de público externo. Seja dependem de professores, seja dependem de responsáveis por instituições, seja dependem de pessoas que vão responder, que vão participar, que vão discutir. Então, tome cuidado. No entanto, dedicação pontual pode te ajudar muito. O maior problema que vai acabar acontecendo são as pessoas que acham que essa dedicação na última hora resolve problemas. Não, não resolve. Você vai conseguir concluir o mestrado se você tiver estabilidade de desempenho. Estabilidade de desempenho se alcança com estabilidade de dedicação. Então, se você se organiza para ter de 8 a 10 horas de dedicação semanal para o mestrado, eu te garanto que você defende o mestrado em 2 anos.
Para isso, você precisa ter estabilidade de dedicação. Posso viajar uma semana de férias? Pode, problema nenhum. Desde que, numa outra semana mais apertada, você compense esse tempo de dedicação. Ok? Uma outra métrica que eu acho que é interessante, uma outra dica, é antecipar o que depende de você. E aí, existem dois aspectos que eu vou dividir aqui de forma bem clara. Primeiro aspecto, depende de você tudo aquilo que for burocracia da instituição. Atividades complementares, cursos extras, dependem puramente de você. Fazer os documentos de solicitação, marcação de banca, inscrição em disciplina, depende de você. Fazer o documento de depósito de dissertação, depende de você. Poxa, mas você está dizendo que eu posso fazer o documento com 6 meses de antecedência? Pode. Cria uma pasta documentos prontos, faz os documentos, já baixa lá do site, já faz os documentos, já deixa tudo ali. Na hora que precisar, você só preenche título, nome da banca, manda para o teu orientador ou para a tua orientadora. Fica livre. Essa é a primeira vertente. São coisas que eu, como candidato, ou como mestrando, ou como doutorando, consigo ter acesso às informações e já consigo antecipar e deixar numa pastinha bonitinha. E pronto. Organizar os arquivos, por exemplo. Vou citar uma curiosidade aqui para vocês. Meu doutorado, na banca de qualificação do doutorado, um avaliador virou e falou assim: Daniel, que legal que você conseguiu esse livro, faz muito tempo que eu estou atrás dele. Me manda ele. A sorte é que eu sou um cara metódico e eu tenho uma pasta com as referências utilizadas no meu doutorado. E especificamente esse livro eu citei porque eu peguei um fragmento dele no Google Books. E aí, no dia seguinte, eu respondi ao professor: oi, professor, tudo bem? Então, a referência está aqui, ó, Google Books, a página tal. Está lá disponível. Esse é um procedimento que você pode ter de organização, de planejamento, você vai fazer com antecedência. Arquivos e referências citados na tese, eu vou criar uma pasta, colocar lá dentro, e o nome do arquivo vai ser ano, vírgula, ou underline, nome de cada um dos autores. Último sobrenome de cada um dos autores. Beleza. Igual a BNT. Perfeito? Uma outra vertente de coisas que você pode antecipar são coisas que você tem um nível de certeza alto. E por que eu separei? Porque esse nível de certeza alto volta naquele aspecto de alinhamento com o orientador ou com a orientadora. O que eu tenho de nível de certeza alto? Determinada seção que vai existir no texto, determinado capítulo que vai existir no texto, determinada referência que precisa ser lida. Eu posso já identificar isso numa primeira reunião ou em alguma reunião, com algum prazo de antecedência, e eu posso antecipar isso. E reparem, eu não estou falando de antecipar isso uma vez que você já foi selecionado, não. Eu estou falando de antecipar isso na hora que você decidiu fazer mestrado. Ou você acha que o seu orientador ou sua orientadora tem aquele referencial base para o seu trabalho, aquele método base para o seu trabalho, e vai mudar daqui 2 anos? Ou vai mudar até a seleção? Não, não vai mudar. Como não vai mudar, ou vai mudar muito pouca coisa, você pode antecipar esse processo, pode realizar a maior parte das coisas desse processo, e depois você só atualiza. Para vocês terem uma ideia, eu solicito que os meus orientandos façam revisão sistemática. O que é uma revisão sistemática? Você escolhe, pode escolher um intervalo de tempo, ou então deixa livre, né? Que é até hoje. Você faz uma busca em algumas bases de dados e você, a partir de uma pergunta de pesquisa, chega aos resultados.
Ok. Se você já tem a pergunta de pesquisa, fazer a revisão sistemática 2020, vai faltar o quê até a sua aprovação? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Ok? Eu estou citando 2020 aqui aleatoriamente, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? A partir do momento que você tem a pergunta de pesquisa e você tem a primeira revisão feita, você pode conversar com o teu orientador já tendo isso pronto. Uma vez que a tua revisão está pronta, você já pode escrever um artigo e começar a querer publicar isso. Eventualmente, até com participação / colaboração do teu orientador, do grupo de pesquisa dele, de alguém do grupo. Ok? Como é que eu vou chegar a essas informações? Seja conversando diretamente com o professor ou com a professora, seja investigando os trabalhos que têm sido feitos por ele, por ela. Perfeito? Então, é possível ganhar tempo? É. Dá para ganhar muito tempo. Muito. Obviamente que ganhar tempo esbarra num aspecto burocrático. E esse aspecto burocrático é extremamente importante. Por exemplo, no mestrado em ensino da UF, você tem um aspecto burocrático que determina que a qualificação deve ser feita até 15 meses. Então, você tem aí um prazo limite de qualificação. E que você tem que defender após 3 meses da qualificação. Isso faz com que você não consiga antecipar muita coisa. Qualificação com 15, 18, por exemplo. Pô, Daniel, você está querendo me dizer que eu posso concluir o mestrado com 1 ano e meio? Sim, é possível. Desde que você antecipe coisas. E antecipar coisas está atrelado a alta efetividade ou baixo prazo. Se eu trabalho muito e eu tenho dificuldade para me dedicar, eu posso antecipar coisas nos meus horários vagos. Se eu estou disponível e eu quero me dedicar para ter resultado rápido, para poder seguir com a minha qualificação ou com minhas ações, minhas atividades, beleza, também serve para mim. Perfeito? Então, completamente é possível ganhar tempo no mestrado para dar conta e para antecipar os processos. Tá joia? Grande abraço a todos, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e te convido a conhecer toda a playlist de carreira acadêmica, mas também alguns outros materiais que estão aqui disponíveis no canal. De minha parte, muito obrigado e a gente se vê a qualquer momento.